Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre os elipsoides. Eles são uma generalização 3D das elipses. Mais especificamente, eles são o lugar geométrico dos pontos P, X, Y e Z, tais que a soma da distância de P a dois pontos fixados F1 e F2 é constante. A gente pode perceber que, a menos de pensar que P, F1 e F2 estão no R3, essa é exatamente a definição da elipse, né? E a gente obtém uma equação reduzida muito parecida. A gente tem x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y quadrado sobre b quadrado, mais e quadrado sobre c ao quadrado, igual a 1, em que a gente pode sempre assumir que a, b e c são positivos, porque tem aquele quadrado elevado ali. Para encontrar essa equação, a gente está assumindo que o elipsoide está centrado na origem e também não tem nenhuma rotação. Nós plotamos no GeoGebra a superfície de equação x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 mais z2 sobre c2 igual a 1 e obtemos essa superfície verde. Observem que aqui o A, o B e o C são iguais e iguais a 1. E neste caso, o elipsoide coincidiu com a esfera centrada na origem e raio 1. Podemos observar que quando a gente aumenta o valor de A, lembrando que A é o denominador do x2 nessa equação, o elipsoide fica maior nesse sentido do eixo x. Vamos voltar o A para 1. Observamos que quando manipulamos o B, que é o denominador do y2 na equação, e aumentamos o valor de B, o elipsoide fica maior no sentido do eixo y. E, analogamente, à medida que aumentamos o valor de C, que é o denominador do Z2, o elipsoide fica maior no sentido do eixo Z. Jane, faz sentido que ele espiche de fato, porque, na verdade, o A, B e C, eles têm a ver com onde haverá a interseção do elipsoide com os eixos coordenados, né? Basta a gente Exato. fazer o y e o z igual a zero, aí a gente encontra a interseção do x. O x e o z igual a zero, a gente encontra a interseção do y e algo análogo para encontrar a interseção do eixo z, né? Agora, vamos considerar a interseção de um plano, que é esse indicado de azul clarinho à direita, que tem a equação x igual a k. A interseção desse plano com elipsoide pode ser vazia, pode ser um único ponto ou pode ser elipses. Então aí a gente percebe que jogar um valor x igual a k naquela equação, na verdade, geometricamente corresponde a cortar o elipsoide por um plano, né? E a gente olha o que que tem na interseção. A Isso. mesma coisa a gente pode fazer com cortes no eixo y. A gente corta o elipsoide por planos y igual a k, e a Jane está variando aí o k, a gente também vai ter a mesma situação, né? O elipsoide ele tem uma certa simetria, então a gente obtém ou nada, ou um ponto, ou elipses nesses cortes, né? Analogamente, quando a gente faz z igual a k, o que que a gente está fazendo na prática? A gente está cortando o elipsoide em planos paralelos ao chão, né, que é o XY. E a gente também observa um padrão bem semelhante. À medida que a Jane está aumentando o K, olha, as elipses elas vão diminuindo, né, até colapsar num ponto e depois vira nada. Quando ela desce aí o plano, né, desce o valor de K, elas vão aumentando até chegar num valor ali máximo e depois elas voltam a diminuir. É importante a gente observar que esse elipsoide ele tem muitas simetrias. Existe uma simetria em relação à origem, em relação a cada um dos planos coordenados. Então, a parte superior do plano XY é simétrica à parte inferior do plano XY. Também é simétrica em relação ao plano XZ, ao plano YZ. É simétrico em relação ao eixo Z, ao eixo X, ao eixo Y. Bom, e agora, a partir da equação que já identificamos de ser de um elipsoide, vamos tentar esboçar essa superfície. Para isso, vamos utilizar a interseção do elipsoide com os planos coordenados. Inicialmente, consideramos a interseção do elipsoide com o plano YZ.
de modo que fazemos o x igual a zero e obtemos y2 sobre b2 mais z2 sobre c2 igual a 1. Essa equação, no plano YZ, representa uma elipse que intersecta o eixo y em mais ou menos b e o eixo z em mais ou menos c. Analogamente, substituindo o y igual a zero na equação do elipsoide, obtemos x2 sobre a2 mais z2 sobre c2 igual a 1, que representa uma elipse no plano XZ. E os vértices dessa elipse são x igual a mais ou menos a e z igual a zero, e x igual a zero e z igual a mais ou menos c. Analogamente, tomando z igual a zero, substituindo na equação, obtemos uma elipse no plano XY, cujos vértices no eixo X são dados em mais ou menos A, e os vértices no eixo Y são dados por mais ou menos B. Uma observação, só para fazer esses desenhos, a gente considerou A maior que B maior que C. Mas claro que essa não é uma exigência, né? Isso daqui só foi para a gente poder desenhar essas figurinhas. Agora nós vamos representar todas essas elipses obtidas pelas interseções com os planos coordenados no espaço R3. Relembramos que no plano YZ temos uma elipse que passa em y igual a mais ou menos b e z igual a mais ou menos c. Vamos esboçá-la de vermelho. No plano XZ, temos uma elipse de vértices em x igual a mais ou menos a e z igual a mais ou menos c. Por fim, no plano XY, temos uma elipse de vértices em x igual a mais ou menos a e y igual a mais ou menos b. Como já suspeitávamos, essa elipse é centrada na origem do R3. A gente pode observar que o elipsoide ele é muito parecido com um pão, né? Porém, ele é todo simétrico, todo perfeitinho. Para fins de abstração, podemos imaginar esse elipsoide como sendo uma esfera amassadinha. Conforme comentado, o elipsoide ele tem simetria com respeito à origem, aos planos coordenados e aos eixos coordenados. Também, a interseção dele com cada plano do tipo x igual a k, y igual a k ou z igual a k é uma elipse, um ponto ou um conjunto vazio. Por que a gente está frisando isso? Porque quando a gente tiver outras equações envolvidas e a gente tiver que identificar qual será a quádrica, a gente vai usar esses cortes para poder identificar a quádrica. Nesse primeiro exemplo, a gente tem essa equação de um elipsoide, a gente observa que é uma soma de quadrados igual a 1. Então, vamos ver o que acontece quando a gente faz o corte pelo plano x igual a zero. Então, a gente vai obter a equação y² sobre 9 mais e ao quadrado sobre 4 igual a 1. Geometricamente, isso é uma elipse que possui vértices no eixo y como sendo menos 3 e 3, e em z ela pega o menos 2 e o 2. De forma análoga, se a gente faz o corte y igual a zero, a gente fica com a equação x² sobre 1 mais z² sobre 4 igual a 1. Isso representa uma elipse também, que corta o x em 1 e menos 1 e o z em menos 2 e 2. Então, uma elipse com eixo focal em z. Ainda fazendo z igual a zero, a gente obtém x² sobre 1 mais y² sobre 9 igual a 1. Isso representa também uma elipse, ela possui vértices 1 e menos 1 em x e 3 e menos 3 em y. Ela tem eixo focal em y. A partir desses cortes, a gente pode fazer o desenho desse elipsoide no R3. Então, vamos ver como fica. A gente colocou esses pontilhados para ajudar na visualização 3D da figura. Agora vamos esboçar esse elipsoide, no qual as constantes a, b e c são iguais a 4. Tomando x igual a zero, obtemos y² sobre 16 mais z² sobre 16 igual a 1. E essa equação representa uma circunferência no plano YZ, centrada na origem e de raio 4. Analogamente, tomando y igual a zero na equação, obtemos x² sobre 16 mais z² sobre 16 igual a 1.
Novamente, obtemos uma circunferência centrada na origem, raio 4, só que agora no plano XZ. E, por fim, tomando z igual a zero na equação, obtemos x² sobre 16 mais y² sobre 16 igual a 1, que também representa uma circunferência centrada na origem de raio 4 no plano xy. Agora, vamos considerar todas essas circunferências obtidas no espaço R3. Podemos notar que essa é uma esfera centrada na origem e de raio 4. De modo geral, pessoal, podemos considerar que toda elipsoide de equação x² sobre a² mais y² sobre a² mais e² sobre a² igual a 1 representa uma esfera centrada na origem e de raio A. Isso é muito análogo ao que acontece com as circunferências, né, Jane? Se a gente multiplica essa equação toda por a², a gente obtém x² mais y² mais z² igual a ao².